E hoje nesse vídeo nós vamos conhecer o novo smartphone da Motorola cheio de bateria. E eu tô falando do Moto G9 Power. Ele já está aqui nos estúdios e nós vamos conferir o que a Motorola preparou com esse aparelho aqui para 2021. Lembrando que ele tem 6.000 mAh de bateria, um processador bacana e um conjunto de câmeras bem legal, segundo as especificações. Então, para a gente conhecer ele lá na bancada, deixa seu like, se inscreve aí embaixo e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, tanto de smartphones, tecnologia e, claro, do Moto G9 Power. Agora, se você quiser comprar o Moto G9 Power também, vou deixar o link na descrição. Comprando por lá, você também ajuda o canal. E agora, roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal, para a gente conhecer o Moto G9 Power, esse lançamento da Motorola aí com muita bateria e é uma proposta para brigar de frente com as gigantes aí Samsung e Xiaomi para 2021 por busca da maior bateria, né? Caixinha bem simples, a versão que eu peguei, deixa eu ver aqui qual que é a roxa, tá? Purple de 128 GB, 4 GB de RAM e Snapdragon 662. Aqui atrás nós já temos algumas informações como a bateria, câmeras de 64 megapixels e a tela de 6.8 polegadas, que é gigantesca, né? Fora a proporção que é 20.5 por 9. Então, sem mais delongas, caixinha bem bonitinha, bem de praxe da Motorola. Vamos tirar aqui a parte de lacre, né? E vamos conferir o que tem dentro desta caixa. Primeiramente, nós temos o aparelho já com capa e a cor tá muito bonita. Vamos ver aqui na parte de baixo. Nós temos algumas coisas como carregador de 20 watts, eu gosto muito da Motorola estar fazendo isso, de colocar já a potência do carregador escrita aqui, a gente não tem que ficar lendo aqueles miudinhos, né, que vem aqui do lado, fazendo cálculo, é muito bacana isso aí. Então, carregadorzinho de 20 watts, bem bacana para uma bateria de 6.000 mAh, vai carregar relativamente rápido. Temos o cabo USB tipo C para USB normal, então a entradinha dele aqui não é USB-C ainda, tá? Mas ainda assim é um ponto bem positivo, porque já é USB-C, então... E temos fones de ouvido, é um fone de ouvido bem básico, estilo Apple, tá? É aqueles foninhos que imitam o AirPods, mas já tem logotipo da Motorola, são fones básicos para os dia a dia, tá? E embaixo aqui nós temos ejetor e manuais, apenas isso. Vamos deixar o ejetor fora aqui porque a gente vai utilizar ele para conferir o que tem dentro desse aparelho. Vamos deixar a caixinha bem bonitinha aqui. E cá está o aparelho, cor muito bonita. Ele tá gigante, muito esticado, isso eu já percebi de cara aqui. Vou tirar essa capa, daqui a pouco a gente vê como ele fica com. E olha, que bonito, hein? Gostei, acertei na cor, viu? Essa cor aqui tá muito legal. Vou tirar esse plástico aqui, deixar ele de lado. E tá aí a cor dele, ó. Dá uma olhada como ela é. É muito bacana essa cor. Eu acho ela muito bonita. Tinha outra cor dele aqui, que era essa cor que tá na caixa aqui, ó. Comenta aí nos comentários, qual que vocês acham mais bonito? Essa cor aqui da caixa ou a que tá na minha mão aqui? Eu achei a roxa muito mais bonito, chama muito mais atenção. Caiu a caixa, fica quietinha aqui, minha querida. Aí, mas cor é gosto, né? Você vai colocar uma capinha, às vezes nem aparece. Aqui na parte de trás nós já temos uma inscrição escrito Indústria Brasileira aqui em cima, aqui embaixo. Sensor de digitais e os 4 módulos de câmera. Aqui nós temos uma câmera principal de 64 megapixels, temos 2 megapixels macro e uma câmera de desfoque. Não temos câmera ultra-wide aqui, tá? Eu acho uma pisada de bola da Motorola, porque a ultra-wide faz mais sentido do que a macro, na minha opinião. Mas vamos deixar aí para quem vai utilizar e ver esses pontos, tá? Aqui do lado nós temos botões Power e de volume. E aqui nós temos botão Google e a abertura para chip, tá? Uma coisa que eu percebi é que esse botão Google, ele tá meio diferente, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Ele é diferente do que a gente está acostumado a ver. Olha esses botões aqui, dá uma olhada, ó. Olha esses como eles são e olha o Google. Ele é diferente esse botão Google, então nós temos um botão aqui para você não clicar acidentalmente, que acontece muito nos smartphones, tá? Então, aí na parte de cima nós temos microfone para cancelamento de ruído e entrada para fone de ouvido. E aqui na parte de baixo, alto-falante, entrada para carregamento e microfone. Vamos abrir então a gavetinha de chip para a gente ver o que vem dentro dela. O que vem não, né? Quantos cabem dentro dela, porque vir não vem nada. Vamos ver aqui, ó. Vamos tirá-la. Legal que já tem borrachinha para proteção contra a água. E temos um slot híbrido, tá? Você pode utilizar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Bacana. Vamos lá então. Vamos ver a parte da frente, né?
Aqui nós temos as mesmas coisas que estavam atrás da caixa, então não interessa muito pra gente. Vamos tirar isso aqui. Bacana. Tela super grande, vamos deixar ele ligando aqui. Câmera no cantinho, não é aquela câmera central. E a capinha, ela é meio fumê, né? Vocês estão vendo aí, ela não é bem transparente, ela é fumê. Bem legalzinha também, eu não tinha reparado nisso, eu só tirei e coloquei de lado aqui, mas ela é fumê, ó. Você coloca na mesa e você consegue ver a diferença de cores. Bem bacana. Vamos esperar o aparelho ligar. O alto-falante dele aqui em cima, ele tá bem grandinho também. E olha, que telona, hein? Muito grande a tela. Em relação às configurações dele aqui, nós temos 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. E temos o Snapdragon 662, tá? É um processador bacana para o dia a dia e para alguns jogos, principalmente levando em consideração que a tela dele é HD+. Isso vai te dar mais bateria, porque é uma tela com menos resolução, e também na hora dos games ele vai conseguir dar conta de games com uma resolução um pouco melhor. Resolução não, né? Um gráfico um pouco mais alto, porque a resolução dele é mais baixa. Se a tela dele fosse Full HD, nós teríamos que diminuir um pouquinho o gráfico, porque teria mais pixels para o jogo ser renderizado. Então se você procura um smartphone com muita bateria para jogar e não quer algo muito potente, bem bacana. Aqui nós temos 2G e 5G, então ele suporta tanto 5 GHz quanto 2.4. Eu vou fazer a configuração dele aqui, tirar algumas fotos, gravar alguns vídeos e fazer alguns testes para eu te falar se tá bacana o Moto G9 Power. Então vamos lá, galera, eu já joguei aqui com ele, com o Moto G9 Power, eu já testei várias funções, já tirei foto, já gravei vídeo e olha, o aparelho tá bem legal, citando alguns pontos aí que eu não gostei tanto em relação à câmera, tá? Mas já eu falo sobre ela. Em relação à tela, a tela tá bem mais esticada, a gente pode perceber aí que ela tá bem maior em relação à altura e ela tá levemente menor, parece, mas é por conta dessa proporção nova que eles colocaram. Em relação à qualidade da tela, muito boa qualidade, eu gostei da qualidade da tela, tem um ótimo nível de brilho, ó, se eu aumentar no máximo aqui, fica bem legal, chega até a dar uma estouradinha na câmera, tá? Então vou até diminuir aqui, senão vocês não vão conseguir ver direito, mas a qualidade da tela tá muito bacana. É uma tela HD, infelizmente, mas isso tem um ponto positivo em relação à bateria, ela vai durar mais ainda, ao invés de se fosse Full HD. Então aí, na minha opinião, tá bem acertado e na relação custo-benefício aí para quem precisa de bateria, a resolução da tela não é um ponto negativo. O sensor digitais aqui na parte de trás, ele funciona muito bem, tá? Vamos desbloquear aqui, ó. Vamos lá. Desbloqueou, novamente. Desbloqueou. E desbloqueou. Motorola sempre acerta em sensor digitais. É bem difícil vir um sensor ruim, nunca vi aparecer ruim aqui, mas é um sensor bem legal para quem está precisando aí desbloquear o aparelho, tá? O botãozinho aqui ele é diferente mesmo, tá? Como eu mencionei antes de abrir a caixa, e ele aciona o botão do Google, tá? Isso daí tá vindo em praticamente todos os Motorolas atuais e provavelmente isso vai virar padrão daqui em diante. Já em relação ao sistema, eles trazem o sistema mais puro, né, do Android. Ele muito provavelmente vai ter atualização dos novos sistemas. Aqui, como a gente pode ver, deixa eu vir aqui, cadê? Onde está você, meu querido? Acho que não é aqui não, é aqui, ó. Sistema avançado, atualização do sistema. Nós já temos a versão do Android 10 aqui, né? Então, nós temos aí praticamente o mais atual possível e muito provavelmente vai vir o Android 11 para ele. Então, fica despreocupado com isso. Já em relação a desempenho, ele é um smartphone que não tem o melhor processador intermediário, mas ele tem um processador que dá conta de você fazer tudo o que você precisar, desde as suas tarefas do dia a dia até um jogo ou outro. Eu testei aqui o Call of Duty e ele consegue rodar na qualidade alta, frame rate alto, de forma bem tranquila, sem travamentos, consegue rodar muito suave e eu consegui jogar as partidas tranquilo. E drenou muito pouco a bateria, tá? Claro, ele tem muita bateria, então dificilmente você vai ficar sem carga se você quiser um smartphone para jogos. Claro que ele não é um smartphone gamer, mas ele consegue rodar qualquer jogo hoje, mas dependendo do jogo ele tem que dar uma baixadinha ali na qualidade, resolução, mas ele vai rodar tudo tranquilamente, beleza? Já em relação às câmeras, a câmera frontal ela é de 16 megapixels, principal de 64 na parte de trás, temos uma macro de 2 megapixels e uma de desfoque de 2 megapixels, tá? Então vamos entrar aqui nas fotos, tirei várias fotos, vou deixar o link dela na descrição para você, caso você queira ver em alta qualidade, dá para ver aí embaixo, tá? Mas eu vou mostrá-la aqui para vocês, algumas fotos que eu tirei com ele, tá? Aqui, câmera principal de 64 megapixels em ambiente com boa luz. A gente pode ver que a qualidade tá muito boa. Já em baixa luz a gente tem uma leve perca na qualidade,
mas ainda assim ele consegue estabelecer uma boa nitidez mesmo em baixa luz, tá? Isso daí é bem bacana por ser um smartphone que não tem um foco total em câmeras. Já aqui nós temos uma foto tirada em low light, de novo, em baixa luz, mas sem o modo de Night Vision, que ele tem incluso aqui dentro, e essa outra é com o Night Vision. A gente pode ver que dá uma leve diminuída em relação aos granulados que aparecem ali no apoio de braço do meu teclado, né? A gente vê que dá uma melhoradinha em relação a isso, então se você precisa tirar uma foto no escuro ou com baixa luz e não quer que fique ruim, você pode tirar com ele. Não é recomendado você tirar em fotos em movimento, tá? Tem que ser parado, senão vai borrar. Aqui nós temos a câmera frontal em baixa luz. Ela tem uma qualidade bacana, mas em baixa luz ela dá aquela caída e é normal, tá? Não tem como a gente pedir uma câmera super espetacular na frontal para baixa luz. Aqui nós temos outra, vamos mais uma aqui, e mais uma foto aí para vocês terem uma noção de como que sai a câmera frontal aí em baixa luz e em boa luz. E agora eu vou deixar rodando o vídeo da câmera frontal e da câmera traseira para vocês verem como ela se saiu. Aqui é a gravação com a câmera frontal do Moto G9 Power, gravando a 16:9, não é a proporção maior, gravando a 1080p, 30 frames por segundo, tá? É o máximo que ela grava. Eu tô notando que eu tô um pouco mais escuro do que normalmente é para acontecer. O HDR não tá conseguindo trabalhar tão bem, mas se eu virar contra a luz, fica uma qualidade muito boa. Então, falta de otimização em relação no software, mas a qualidade em si, olhando aqui atrás da caixinha, tudo, tá bem bacana, tá bem legal a qualidade. E o microfone gravado diretamente da câmera, tá? Da câmera não, né? Do celular. Agora eu vou passar para a câmera traseira para vocês verem como fica a qualidade. Essa aqui é a gravação com a câmera traseira. A gente já percebe que a estabilização tá muito bacana, como vocês podem ver aí. Mas em relação à gravação, ele só faz 1080p até 60 frames por segundo. Nessa gravação eu estou gravando a 30 porque eu gravo a 30 com a câmera, então não dá para mim mesclar os dois, tá? Em relação ao foco, vamos dar uma olhadinha. Funcionando bem. Ó, deu uma perdida aqui, hein? Voltou. Vamos de novo, hein? Ó, foco. Minha mão tá em foco. Voltou. Foco. Demorou um pouco mais na minha mão aqui. Focou. Tá legal, tá funcionando bacana. A qualidade, pelo que eu tô olhando aqui, tá bem bacana também. A qualidade, quase que eu derrubei as coisas ali atrás. E é isso aí, comenta aí embaixo o que vocês acharam da qualidade. Vou chegar bem de perto aqui pra vocês verem. Ó, eu foquei manualmente agora. Comenta aí embaixo como que tá a qualidade. Pra mim tá bacana. Só que não grava 4K, né? Infelizmente. E como vocês viram aí, a câmera frontal, o HDR dela não tá tão bom quanto deve ser, né? Você pode ver que meu rosto escurece bastante em relação à luz que tá atrás de mim. Mas a qualidade geral da câmera frontal tá legal. Só que ela não tem uma estabilização tão boa quanto da traseira. Se vocês repararam na câmera traseira aí, a câmera fica muito boa, também o foco e a nitidez, tá? E o bacana é que grava a 60 frames por segundo na parte traseira, mas é somente até 1080, tá? Mas bem bacana, a câmerazinha tá bem legal. Só, na minha opinião, faltou uma câmera ultra-wide aqui, né, Motorola? Poderia ter tirado a macro aqui ou tirado a de desfoque e colocado uma câmera ultra-wide nele, né? Na minha opinião, é o único ponto negativo do aparelho até o momento. E ele tá bem bacana. Algo que me impressionou bastante foi o tamanho dele na hora que eu tirei da caixa. E é uma proposta bem legal da Motorola pro ano de 2020, tá? Então, esse daí é um unboxing e primeiras impressões do Moto G9 Power. Um aparelho que traz muita bateria e desempenho para tudo que você precisar dentro do seu limite. Então, se quiser comprar ele, link na descrição. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E comenta aí embaixo qual cor você compraria, essa roxa ou aquela que está ali na caixa que eu mostrei para vocês no início do unboxing. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.